Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a tradução da parte 24 da saga Anunnaki e nós vamos conversar sobre a Guerra Pré-Diluviana Final, que são as Guerras Inlitas Pré-Diluvianas parte 2. E vamos estudar sobre o conflito entre o Império Atlante versus a coalizão Anunnaki ateniense. Vamos voltar alguns capítulos ao continente Atlante e fazer uma pequena revisão. Vimos que depois da Era Dourada, as elites dominantes e os sacerdotes corrompidos, sedentos de poder, convulsionaram a sociedade Atlante, provocando a abdicação do rei Enki Poseidon ao redor de 27 mil anos antes de Cristo. A Federação, por sua vez, se desvinculou do projeto Atlante, uma vez que os próprios Anunnaki haviam oferecido ajuda no desenvolvimento de projetos genéticos. Dessa forma, conseguiram que a influência direta pleiadiana diminuísse na Terra. Com o passar dos milênios, Atlântida foi se convertendo numa potência na zona atlântica do mundo, tendo ainda colônias em diversas áreas da África, América, Groenlândia, com fins comerciais. Da mesma forma, há lendas que dizem que na zona amazônica se encontram fortificações com símbolos atlantes circulares gravados em rocha. Apesar de não contar mais com tanta tecnologia nessa época, a civilização atlante conquistou um vasto império. Existia, além de um próspero comércio, terras e recursos abundantes. Apesar de toda essa expansão, pela falta de retidão e moralidade, que já não era novidade na sociedade atlante, se instalou a escravidão. E parte do status quo dessa sociedade se baseava justamente na quantidade de escravos que um cidadão atlante possuía. E com o passar dos anos, uma boa parte dessa sociedade era formada por escravos. Graças à tecnologia genética Anunnaki, que também criavam novas raças de hominídeos escravos de caráter muito regressivo. Fizeram experimentos genéticos sem nenhum tipo de moralidade, chegando a cruzar espécies humanas com animais por mero divertimento das elites, em uma espécie de museu de horrores. Também, a energia arconte continuava influenciando para criar uma indústria de venda do corpo feminino, através da prostituição. Com isso, intencionavam destruir a energia feminina, corrompendo o amor entre um homem e uma mulher, assim como o próprio poder da mulher como ancoragem da energia telúrica. Gaia, nosso planeta, é uma energia e consciência feminina, a nossa mãe terra. Para controlar tudo isso, a Atlântida possuía um terrível e numeroso exército, com uma tremenda força de choque. Contavam com esquadrões de gigantes de raças primitivas, cujo coração já se havia desviado, além da má utilização do saber das escolas de mistérios pelas elites. Vimos também que em 23 mil anos antes de Cristo, ante ao panorama de perdição espiritual terrestre que sucumbia pouco a pouco às forças arcontes e reptilianas, mais uma vez, encarnaram com o auxílio de 1000 presenças do Deus Eu Sou, da mais pura e alta hierarquia, fractalizado em 144 mil almas dispostas a encarnar e manter a retidão do espírito. Estes são os famosos 144 mil do livro do Apocalipse, que seguiam ordens divinas. Estes não se deixaram contaminar pela imoralidade reinante e foram um reduto onde sobreviveu a pureza do ser e do saber das antigas escolas de mistério de Thoth da hierarquia Melquisedeque, condenadas quase à clandestinidade fora do radar da sociedade de poder.
Bem como dizem os escritos de Platão, nos encontramos num primeiro momento com 10 reinos atlantes coordenados baixo o governo da capital situada na ilha de Undal, convertida em um reino pujante e, como todos os impérios, começou a expandir para o ocidente. Puseram seus pés em terras mediterrâneas, África e na Península Ibérica, formando um grande reino. Com o tempo, esse grande reino mediterrâneo atlante se partiu em dois baixo o governo de duas famílias tradicionais, uma puramente ibérica, o chamado Reino de Tavóquia, e o outro norte-africano. Sobre esse ponto, há disputas e polêmicas de distintos investigadores a respeito de situar Atlântida nos últimos anos. Estudos recentes sugerem que o texto de Timeu e Crítias de Platão, que nos chegaram por traduções da época medieval, teriam sofrido erros de tradução do grego clássico. Como, por exemplo, se diz que Platão realmente teria quisto dizer que a capital de Atlântida seria visível cruzando as colunas de Hércules, ou seja, o Estreito de Gibraltar. Isto corroboraria com as teorias propostas por universidades alemãs e espanholas que sugerem que uma grande cidade com formas de círculos concêntricos, enterradas cerca de 30 metros de profundidade do Parque Natural de Donânia, na província espanhola de Huelva, observadas tanto por medição de sonares marítimos quanto por satélites. Outras vertentes ainda sugerem a existência de Atlântida no Saara Ocidental, conhecido como o Olho do Saara, uma estrutura de círculos concêntricos com 40 km de diâmetro, de origem desconhecida. E para nós que estamos estudando tudo isso, podemos entender que não existe polêmica alguma e aceitar que ambas podem ter sido capitais atlantes, uma do Reino Ibérico e outra do Reino Norte-Africano. Por curiosidade, próximo ao Olho do Saara se encontra uma cordilheira de nome no mínimo sugestivo, a Cordilheira de Atlas. Outro ponto comentado pelo investigador José Luis Camacho é que, próxima dessa formação no Saara, existe um povo cujo nome traduzido é a Tribo dos Condenados. Pode ser que aquela zona tenha sido de fato condenada, destruída pelos deuses, e de certa maneira assim foi. Algum tempo atrás, comentamos que houve uma guerra entre os Anunnaki e a Federação de Alcione, em torno de 25 mil anos antes de Cristo, onde a Federação saiu derrotada. Mas não pense com isso que eles estavam à vontade. A guerra se perdeu pelo fato de que os Anunnaki não puderam ser neutralizados, ou mesmo expulsos da Terra. Mas a Federação, ao ver que os Anunnaki se entrincheiravam fortemente, isolaram o sistema solar. Começaram assim um lento trabalho de limpeza dos assentamentos Anunnaki no sistema solar exterior, para acabar segregando-os no sistema interior, restando apenas bases Anunnaki subterrâneas em Marte e sobrando como último bastião o sistema Terra-Lua, estando sempre sob perigo de interceptação qualquer movimento Anunnaki neste quadrante. Dessa forma, vemos que a vida Anunnaki não foi cômoda, já que ficariam aqui isolados, tal qual nós, com a quarentena planetária que seria instaurada no dilúvio. Como já indicado no capítulo anterior, a obra Timeu e Crítias de Platão recorre a informações extraídas da Grécia pelo sábio Solon, antepassado seu, ao redor de 500 anos antes de Cristo,
que extraiu as informações de sua viagem ao Egito, diretamente da boca de sacerdotes egípcios, de onde retirou relatos da história do mundo antigo. Sabemos, por diversas fontes, que a civilização do Egito começou com muito boas intenções e acabou se tornando uma ditadura de uma elite de sacerdotes e monarcas em busca de poder e opressão do próximo. Corrompidos, a história se repete desde outras civilizações humanas anteriores. E também, como se costuma dizer, a história é contada pelos vencedores. Solon conta, atônito, que o imparável Império Atlante foi vencido por uma coalizão de povos mediterrâneos, encabeçados pela antiga Atenas. Se narra a história épica de uma Atenas que finalmente se encontrou sozinha diante do gigantesco inimigo, que finalmente, em um ato de heroísmo e ferocidade, conseguiu vencer. Todavia, desgraçadamente, pouco depois da vitória veio o dilúvio e o afundamento de Atlântida, apagando do mapa as duas potências, dando a entender uma invasão ateniense ao continente Atlante. Essa versão levanta o questionamento de como uma jovem Atenas, praticamente sozinha, teria conseguido suplantar toda a potência do Império Atlante. Apesar de toda a pesquisa realizada ao longo dos anos, faltava uma variável nesta equação, que seria o fator Anunnaki, formando junto com Atenas uma coalizão. Desta coalizão secreta, já que esconder a verdade era uma das suas estratégias de guerra, a hipótese é que se levantar o seguinte: as informações canalizadas sugerem coisas parecidas aos textos de Platão, que considera que a conquista atlante se estendeu pelo Mediterrâneo e que os reinos ibéricos e norte-africanos atlante foram seus pilares fundamentais na política expansionista pelo Mediterrâneo, representando cada qual as colunas de Hércules. Mas também sugere que neste processo de expansão se instauraram colônias atlantes na Itália, Santorini, Grécia, Ásia Menor, Líbia, Líbano, Israel e chegando até mesmo à Pérsia. E isto, senhores, são teorias ousadas. É colocar-se às portas do território Anunnaki do Oriente Médio. E eles não iriam tolerar em hipótese nenhuma. Seria uma grande ousadia, uma grande afronta. Também informações canalizadas que apontam que em um primeiro momento os Anunnakis ofereceram apoio tecnológico para experimentos genéticos, mas que depois o Império Atlante obteve esse apoio de outras raças regressivas do cosmo. O porquê desta mudança para o autor original desta saga é claro. A tensão entre o Império Anunnaki e o Império Atlante era tênue, mesmo tendo eles uma aliança de colaboração em tempos outrora. Tanto o deus Enliliano, por parte Anunnaki, como o Império Atlante ansiavam uma dominação mundial e teriam que disputar por necessidade. Mas os Anunnakis aprenderam com os erros das guerras anteriores e aprenderam a temer o ser humano, seu saber e sua alquimia, em especial sua ligação telúrica com os 4 elementos, além de suas capacidades psíquicas, que não perderiam em nada para os reptilianos. Aprenderam a levar em conta o fator humano. Se diz que essas colônias atlantes no Mediterrâneo se emanciparam das metrópoles e tentaram se livrar do poder atlante. E, para tanto, estabeleceriam uma coalizão com o inimigo. Como ouvimos antes, os sacerdotes egípcios narraram a Solon que Atenas
se encontrou sozinha no momento em que a guerra eclodiu e que heróica e milagrosamente venceu o poderoso Império Atlante. A hipótese é que neste desesperado momento para os povos mediterrâneos e sobretudo para Atenas, surgiu uma oferta de ajuda Anunnaki, como que um milagre vindo do céu. E não apenas isso, mas porque advém do relato de Platão. O heróico exército grego, após a incrível vitória contra o Império Atlante, veio a perecer embaixo das águas do dilúvio. Durante anos, essa hipótese martelou a cabeça de estudiosos do assunto, quando recentemente surgiram informações como, por exemplo, pessoas que viveram vidas passadas em Atlântida como sacerdotes e diziam que tudo acabou quando o continente foi invadido por várias raças, não apenas humanas, e consequente o dilúvio. Para a maioria, esse tipo de ideia passaria inadvertida, mas para o autor original desta saga Anunnaki, são totalmente reveladoras e ajudam a unir as pontas deste mistério. A jogada foi de mestre e o golpe mortal. Analisemos friamente. Os Anunnakis temiam o poder Atlante, que tratava-se de um rival sensacional. Assim, necessitavam para vencer contar com a participação obrigatória com o fator humano terrestre. E a oportunidade chegou com a guerra no Mediterrâneo. Não apenas se livraram do inimigo Atlante, que com a invasão ateniense de terras atlantes não seria de se estranhar que os Anunnaki transportaram tropas a todas as cidades atlantes. E com o posterior advento do dilúvio, se aniquilaram todas as forças humanas terrestres e os gigantes Néfilins. Imaginar esta guerra causa vertigem, como grupos rivais utilizando magia negra e a força telúrica da Terra para destroçar uns aos outros. Assim que, por todo o Mediterrâneo, desde o Oriente até o Ocidente, se desataria um inferno na Terra. O furor máximo da batalha se deu entre a Península Ibérica e a costa do norte da África, que era o bastião atlante no Mediterrâneo. Aqui a luta foi feroz. Exércitos atlantes contra exércitos atlantes respaldados por reptilianos ultratecnológicos. De novo, uma luta bizarra ao máximo e, como já dito em capítulos anteriores, a verdadeira história terrestre supera qualquer filme de ficção. Uma vez a Península Ibérica destruída e a força do exército atlante, começaria a invasão da coalizão Anunnaki ateniense até tomar a ilha central de Undal, na sua capital. Desta maneira, se neutralizou as forças das raças gigantes primogênitas, não se esquecendo de que esta era o fato de a grande dor de cabeça dos Anunnakis, especialmente relativo ao poder alquímico e espiritual que era legado da humanidade terrestre. Após o dilúvio, restaria poucas tribos de gigantes Néfilins que apareceram mencionados no Gênesis bíblico e cujos restos são ocultados pela ciência oficial. Com a quarentena posterior e o passar de muitas gerações e a perda paulatina das capacidades psíquicas humanas, altura, poder de regeneração celular, a humanidade estava debilitada, reduzida em um número e com um grande saber lemuriano e atlante praticamente perdidos. A humanidade estava ignorante e, por consequência, altamente manipulável. Os Anunnaki, que conheciam a data aproximada do dilúvio, dariam o golpe definitivo e se colocariam como deuses. Deuses espiritualmente idiotas, há de se dizer, mas assim se sentiam e se sentem até os dias de hoje, deturpando este planeta sagrado.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Esse é o final da tradução do capítulo 24 e a gente vai partir para a tradução do capítulo 25, que vai então falar do dilúvio universal. Muito obrigada a todos, um beijão para vocês, nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.